168 são menores que 1000. Olha que informação que ajudou. Então, a quantidade de números primos que você tem de 1 até 1000, tá aí? O texto falou. São 168 números, num total de 1000 números. Isso nos chega a 0,168. Essa é a probabilidade de, escolhendo um número natural de 1 até 1000, ele ser primo. O que o item afirma é que esta probabilidade é menor que 1/4 da probabilidade de haver pelo menos 2 pessoas que façam aniversário no mesmo mês em uma sala que tem 6 pessoas. Então, essa é interessante. Você tem uma sala com 6 pessoas, a chance das datas de aniversário são as mesmas para qualquer um, e aí ele quer saber qual é a probabilidade de pelo menos 2 fazerem aniversário no mesmo mês. Então, vamos pensar na situação 2. Situação 2. Ó, em um grupo de 6 pessoas, tá aí. Ele quer saber qual é a probabilidade de pelo menos 2 fazerem aniversário no mesmo mês. Tá aí. Isso aqui nos leva a um conceito meio que manjado de probabilidade. Essa história de pelo menos 2. Sem falar que, se eu for tentar fazer esse cálculo na íntegra, eu tenho várias situações possíveis. Posso envolver 2 fazerem aniversário, por exemplo, em janeiro, e os outros 4 em meses diferentes. Ou 2 fazerem em janeiro, 2 em fevereiro, e os outros 2 em meses diferentes. Ou 3 em janeiro. Tem várias opções. Mas sempre que o problema fala em pelo menos uma vez aquilo, ou pelo menos 2 fazerem no mesmo mês, é muito mais interessante você pegar a probabilidade máxima, que é 1, e subtrair a chance disso não acontecer. Espera aí, mas qual é a chance de não acontecer de, num grupo de 6 pessoas, pelo menos 2 fazerem aniversários no mesmo mês? Para que isso não ocorra, basta que todos façam aniversário em meses diferentes. Então, basta pegar 1 menos a probabilidade de todos aniversariarem em meses diferentes. Esse cálculo é mais tranquilo. Porque qual é a ideia? Você pensa no primeiro, aí quando você for pensar no mês de aniversário do segundo, você já não considera o mês de aniversário do primeiro, uma opção a menos. Quando for pensar no terceiro, já não considera nem do primeiro nem do segundo, 2 opções a menos. Esse cálculo é muito mais simples. Eu vou fazer ele aqui em separado e depois eu vou substituir o resultado aqui. Então, olha aí, esta probabilidade vai ficar, vou colocar aqui, 1 menos. Vamos pensar, todos aniversariarem em meses diferentes. Então, vamos pensar na primeira pessoa. Essa primeira pessoa, como ela é a primeira escolhida, ela pode ter qualquer um dos 12 meses possíveis. E aí, você tem uma probabilidade de 12 num universo de 12 meses. Certo? Agora, quando formos pensar na segunda pessoa, ela já não pode aniversariar naquela que a primeira aniversaria. Então, fica uma opção a menos. Então, fica 11 ainda no universo de 12 pessoas. Certo? Já para a terceira, 2 meses já não pode. Então, 10 no universo de 12. E para a quarta, já não pode 3 meses, que já tem os 3 primeiros. Então, 9 em 12. Para a quinta pessoa, são apenas 8 meses em 12. E para a sexta pessoa, 7 meses, 1 a menos em 12. Como isso tem que acontecer simultaneamente, nós pensamos na multiplicação dessas probabilidades. Porque tem que ser o primeiro, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, em meses diferentes. Esse cálculo resulta no seguinte, 1 menos, toda essa brincadeira, simplificando, vai dar 0,228. Certo? Simplifica 12 com 12, faz os cálculos aqui, a brincadeira fica dessa maneira. Quando você pega 1 menos isso, você tem 0,772. Ou seja, a chance de pelo menos 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo mês, num grupo de 6 pessoas, é de aproximadamente, vou colocar um aproximadamente aqui,
porque esse valor não está exato, eu só considerei 3 casas decimais. Mas é de aproximadamente 77,2%. Agora vamos retomar ao que o item afirma. O item afirma que a probabilidade do número ser primo é menor do que 1/4 dessa probabilidade, de pelo menos 2 em um grupo de 6 pessoas fazer aniversário no mesmo mês. Então vamos só finalizar com esse cálculo? Quanto é que dá 1/4 disso aqui? Vamos lá, calculando. 1/4 vezes 0,772. Isso dá 0,194. E percebam que essa probabilidade é menor do que 1/4 dessa, que dá 0,194. Foi isso que o item afirmou, então está certo esse item também. Ok, galera? É isso. Foi um prazer.